Pessoal, agora é um momento muito especial aqui no nosso Capefis, porque nós vamos ter a oportunidade de ouvir uma voz que muitos já conhecem e hoje vão poder vê-lo pessoalmente. Eu já vou convidar a subir ao palco do nosso Capefis e recebam com muito carinho o nosso convidado palestrante de encerramento do nosso Capefis, o jornalista Cláudio Zaidan, acompanhado do presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, conselheiro Renato Martins Costa. Muito bem. Muito embora dispense apresentações, e antes de eu passar a palavra para o nosso conselheiro também fazer as suas considerações, o nosso presidente, eu vou apresentar brevemente o currículo do Cláudio Zaidan, que é jornalista, atua como comentarista político e esportivo, começou a sua carreira no rádio na década de 70, na belíssima cidade de Uberaba, e posteriormente atuou nas rádios Jovem Pan, Trianon e Bandeirantes, na cidade de Santos e também na capital paulista. Na Bandeirantes, Zaidan ganhou ampla notoriedade e reconhecimento comandando o programa Bandeirantes a Caminho do Sol. Neste programa, ele atualizava seu público com brilhantismo sobre as notícias do esporte e da política e fazia comentários e entrevistas sobre geopolítica, economia e filosofia. Zaidan é vencedor do troféu de melhor comentarista da Associação dos Cronistas Esportivos do Estado de São Paulo, a ACESP, por 10 anos consecutivos. Pois é, desde 2014. Apelidado de O Completo, não à toa, e apaixonado por história e filosofia, sendo detentor de um vasto conhecimento em diversas áreas de interesse social, o jornalista apresenta atualmente o Acontece, que vai ao ar todas as tardes em dezenas de emissoras do Grupo Bandeirantes em todo o Brasil. Ele também faz comentários diários na programação da Band News TV e participa das transmissões de futebol da Rádio Bandeirantes. No mundo digital, Zaidan apresenta com Dan Stubach o podcast Isso Ninguém Vê, tratando das tendências sobre o mercado financeiro, dados, tecnologia, bancos e cibersegurança. Senhoras e senhores, mais uma vez, aplausos para Cláudio Zaidan. E nesse momento passo a palavra para o conselheiro presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, conselheiro Renato Martins Costa. Minhas amigas e meus amigos, muito bom dia a todos. Hoje é um momento daqueles que certamente se tornará inesquecível na nossa trajetória de vida pessoal e na trajetória institucional secular a partir deste ano do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Eu relato a vocês que quando estávamos organizando toda a estrutura desse evento que hoje se encerra, entendemos que seria importante e de interesse de todos que no último dia, nesta manhã, nós dessemos uma pequena virada na chave dos nossos interesses e da nossa atenção e propiciássemos uma experiência distinta daquela que nos ocupou nos dias anteriores do nosso evento, que a despeito dessas dinâmicas tão interessantes, divertidas e agregadoras que pudéssemos desenvolver aqui, tivéssemos um momento de maior profundidade e reflexão sobre a história e a trajetória, não só do tribunal, mas do nosso país, do que aconteceu ao longo desses 100 anos que antecederam o ano de 2024, do momento em que vivemos em termos sociais, políticos, seja exclusivamente no Brasil, seja na América
latina onde nos inserimos, seja no plano global, e discutíamos quem convidar, a quem poderíamos ouvir com um proveito que realmente nos iluminasse para essa trajetória que há de vir. E discutíamos nomes quando, de repente, surgiu na mesa e o Cláudio Zaidan. Acabou. Não, ninguém falou, mas meu Deus, é o Cláudio Zaidan, claro que é o Cláudio Zaidan. Quem conhece, quem acompanha, quem tem o privilégio de conhecer o pensamento deste ser humano extraordinário, se vê diante daquilo que os americanos chamam Renaissance Man. É um homem da renascença, porque ele conhece de tudo. Ele tem posições iluminadas sobre todas as áreas do conhecimento. É uma maravilha poder desfrutar de alguém que consegue ver a cena sociopolítica do momento que vive, do passado que ajudou a chegar nesse momento e da projeção para o futuro com uma clareza, com uma lucidez extraordinária. Além de tudo, Cláudio Zaidan tem uma virtude magnífica que é compartilhada por inúmeros presentes aqui. Ele torce para o Santos Futebol Clube. Então, isso, Zaidan, não foi por isso que você foi escolhido, mas o fato de ser torcedor do Santos Futebol Clube, e aqueles que estavam me cobrando, falou, pô, presidente, você não falou nada do Santos, o Roque falou do Corinthians, o Dimas falou do Palmeiras, você não falou nada do Santos. Está aqui. Somos orgulhosos, Série B, quem sabe, finalistas do Campeonato Paulista. Então, com a reiteração, Zaidan, do orgulho, da alegria e da gratidão que todos nós que estamos aqui temos pela sua presença, eu gostaria de, em silêncio, ouvir tudo aquilo que você pode nos trazer. Mais uma vez, uma saudação ao nosso convidado. Bom dia. Doutor Renato, obrigado. Eu agradeço a recepção formidável que eu recebi. E, especialmente, além do doutor Renato, agradeço o grande amigo Roque Cittadini. Esse não tem a virtude de ser santista, não, mas de resto é um homem virtuoso. E o Lucas Coutinho, o Lucas Jean, que foi quem primeiro conversou comigo, o Sérgio, que foi quem vendeu o meu passe, né? Mas olha, 2/3 do que, mais do que isso, do que vocês ouviram aqui é ficção. E eu não estou à altura dessa ficção, realmente não estou. Essa história de homem da renascença, né? Quer dizer, eu não posso atender essa expectativa, não tenho essa capacidade. Não sou alguém com o talento do Fernando para entreter vocês com aquela categoria. Acho que a televisão devia rapidamente compartilhá-lo com o tribunal, porque o cara é craque, muito bom. E acho que vocês ganhariam mais se tivesse alguém com violão aqui, né? Seria muito mais divertido. Então eu espero pelo menos não ser chato. E é uma honra conversar com vocês numa data como essa, 100 anos. Mas não são cumprimentos protocolares. Não são cumprimentos protocolares. Esses parabéns, esses cumprimentos são porque
os tribunais de contas, e particularmente o de São Paulo, e, portanto, vocês são essenciais para a democracia. Então, esses parabéns não são uma formalidade, palavras educadas. É um agradecimento que o país deve fazer, porque, convenhamos, né, não há democracia, não há Estado de Direito, se embrenharmos bem no conceito, se o povo não souber o que é feito com cada centavo que ele entrega para o poder público. Cada centavo. Por isso, a Constituição tem exigências: transparência, publicidade e possibilidade de fiscalização de cada centavo que o povo entrega para o Estado. Estas exigências não são banais, elas são fundamentais para que haja democracia. Transparência. Quanto saiu, por intermédio de quem saiu, para onde foi e por que foi. Publicidade não no sentido de propaganda, no sentido de informação. E a fiscalização. Como foi usado o dinheiro? Como foi escolhida a empreiteira que levantou aquele hospital ou construiu aquela ponte? Que material foi usado? Ou aquela ponte vai cair daqui 3 meses? E aí entram vocês. O povo, para fiscalizar, ele precisa de instrumentos. E vocês são este instrumento. Então, esses cumprimentos não são protocolares, são porque vocês são essenciais para a democracia e para o Estado de Direito. Se não houver isso, democracia é papo de político malandro, é papo de populista, não é realidade. E por isso, por vocês fortalecerem e serem essenciais à democracia e ao Estado de Direito, sempre que há um Estado autocrata, sempre que há uma ditadura, sempre que há um estado de exceção, vocês se tornam inimigos. Não por acaso, no dia 12 de dezembro de 1930, o decreto, deixe-me ver se me lembro, 4.793, um decreto estadual, do então interventor, o coronel João Lins, que fechava esse tribunal. Argumento: o tribunal não atende às suas exigências primordiais, não cumpre com seu papel, e o tribunal custa muito caro para a atual situação do Estado de São Paulo. Isso foi dito cerca de um mês depois de Getúlio chegar ao poder. Porque, convenhamos, o decreto é estadual, mas ele foi elaborado e concebido no Rio de Janeiro, onde estava a capital federal. Foi uma ordem do Getúlio Vargas. Por quê? Eles nem sabiam quanto custava o tribunal e se o tribunal cumpria ou não suas exigências. Eles estavam há um mês no poder. Mas o perigo conceitual que um tribunal de contas representa para qualquer estado de exceção, para qualquer ditadura. Em 1934, o Tribunal de Contas da União é restabelecido na Constituição, que, aliás, é uma consequência de um movimento que São Paulo capitaneou em 1932. A Constituição de 1934 é uma decorrência, uma concessão que o regime teve de fazer à pressão dos democratas, que se manifestou em 1932 na Revolução Constitucionalista, não por acaso, assim é conhecida. Mas a Constituição de São Paulo, de 1935, ignora o tribunal. Ao contrário da federal,
E só depois do fim do varguismo, ou da etapa ditatorial do varguismo, depois ele volta eleito, é uma outra história, o tribunal volta a ser concebido em 46 e, de fato, reaparece em 47. 17 anos. Isso não é à toa. E o trabalho de vocês é ainda mais árduo, porque o Brasil é um país de rupturas. A nossa história é uma história de rupturas. A República nasce numa quartelada. A República Brasileira, ao contrário do que aconteceu na chamada América Espanhola e em países da África e da Ásia, ela não é uma decorrência imediata da independência. A nossa independência, que também é muito peculiar, né? Não é um movimento revolucionário, a expulsão dos colonizadores, pelo contrário, a nossa independência é uma hábil construção política do colonizador, e muito bem feita, uma construção muito bem feita, que não fez mal ao país, vale ressaltar, naquele momento era o melhor a ser feito, mas ela não foi decorrência de uma revolução, do povo nas ruas, e a República também não, tanto que a independência ocorre em 22 e a República em 89. E é uma quartelada, no Rio de Janeiro, e comandada por um oficial, o Deodoro, que tinha muitas dúvidas se a República era a melhor coisa para o país. Ele defendeu a República e a proclamou muito mais pelo espírito de corpo, na defesa dos seus colegas oficiais, muito influenciados, me perdoem, por essa praga chamada positivismo, e ao mesmo tempo, é bom ressaltar, a República, no século XIX, ela é decorrência da luta de classes. Só que uma outra luta, a burguesia contra a nobreza. A República vai varrendo o mundo no século XIX como uma ascensão política de quem já tinha poder econômico, a burguesia. E há as revoluções. A francesa, no final do século XVIII, já é uma revolução burguesa. É uma revolução de classe. É uma classe derrubando a outra. A burguesia derrubando a nobreza. No Brasil, é algo completamente peculiar. Os militares, com essa influência, me perdoem, nefasta do positivismo, mas também com ideais muito nobres, fazem aquele movimento. E vocês imaginam, não havia rádio, não havia televisão, grande parte da população não sabia ler. Então, onde havia jornal, os jornais circulavam nas principais cidades. Muita gente ficou sabendo que não havia mais imperador já no século XX, nesses rincões do Brasil. Então, não foi um movimento de massas. E essa foi, de certa forma, a história brasileira, de ruptura em ruptura. Conseguimos manter mandatos de 4 em 4 anos, só interrompidos em caso de morte, não é, do presidente, mas não houve golpe. Mas houve insurreições o tempo todo. E em 24, no ano em que esse tribunal tem sua primeira sessão, há o crescimento de um movimento que foi parido em 22, que é o tenentismo, composto ali por capitães e tenentes. E esse movimento está na gênese de 2 grandes acontecimentos brasileiros de ruptura: a ditadura varguista e a ditadura militar, de 64. O movimento tenentista está na gênese desses 2 grandes acontecimentos, diferentes entre si, mas que têm a mesma origem. Os militares sempre tiveram um papel importante na política brasileira. Antes do Getúlio chegar ao Palácio, ou seja, a queda de Washington Luiz e, consequentemente, a impossibilidade da posse de Júlio Prestes e a chegada de Getúlio a uma junta militar
E Getúlio fica até em dúvida, ele para com as tropas no Paraná e fala, vou ou não vou? Esses caras vão me prender. Até que os militares dizem, venha. Há uma junta com 2 generais, um almirante, e eles dizem para o Getúlio, o poder é seu. Mas ali já havia a anistia para os tenentes e capitães, que aderiram e construíram e deram base política ao getulismo. Tanto que a maioria dos interventores era militar proveniente do tenentismo. Um deles não topou. Disse não a 30, disse não a Getúlio, que foi Luiz Carlos Prestes. Da Bolívia, ele vai para a Argentina, começa a estudar, a ler, se torna marxista, vai para a União Soviética e volta como enviado do Comintern. Mas essa é uma outra história. É ruptura atrás de ruptura. E há um golpe dentro do golpe. Em 37, o Estado Novo. E sempre, esses golpes, essas rupturas, no Brasil, sempre tem o argumento de que é um contragolpe. Em 30, era um contragolpe, era uma reação, não só ao café com leite, a São Paulo e Minas, mas era um contragolpe, era uma maneira de deter o avanço dos oligarcas rurais. E é verdade, o getulismo trazia a centralização do poder, a redução do poder, portanto, das oligarquias rurais. O Brasil era dominado pelas oligarquias rurais. Houve esse mérito, mas houve também perseguição, prisão, tortura, assassinato. Quem aqui já leu, espero que muitos, já leu Memórias do Cárcere, do gênio Graciliano Ramos, um gênio, um gênio. Aquilo foi escrito antes do Estado Novo. E aconteceu antes do Estado Novo. Já era uma ditadura antes de 37. O Graciliano foi preso, colocado em navio, levado para a prisão, levado para a Ilha Grande. E não havia acusação formal. Sabe o processo? Não havia acusação formal. Ele nunca soube do que ele era acusado. Mas era comunista. Isso bastava. E, meus amigos, um dos atos mais canalhas do Estado brasileiro aconteceu naquela época. Getúlio entrega uma mulher judia, comunista, alemã, perseguida pela Alemanha, procurada pela polícia alemã, em pleno nazismo. Essa mulher, Olga Benário, foi colocada numa bandeja e entregue aos nazistas. Muito mais grave, ela estava grávida, como vocês sabem. Graças a Deus, a criança foi poupada. E aconteceu óbvio, ela foi assassinada. Isso foi feito pelo Estado brasileiro. Uma mulher grávida, judia, entregue aos nazistas. Comunista, perseguida pela ditadura alemã. O Estado brasileiro. Não é que agentes alemães vieram e a capturaram às escondidas. Foi um presente oficial de Getúlio ao nazismo. Então aconteceram coisas muito graves. O plano Cohen, que na verdade é porque não sabiam falar direito, não, o nome de um revolucionário húngaro, foi a invenção para que houvesse o Estado Novo. E aí, Congresso fechado, esse tribunal continuou fechado, e o Congresso foi fechado e acabou. Detalhe, com apoio de congressistas. Uma vergonha, que sempre acontece, aliás, hein? Sempre que o Congresso é fechado, congressistas batem palmas. Alguns batem palmas porque querem permanecer no poder. Não lhes interessa
a representatividade, a defesa da democracia. Interessa que estejam atrelados ao poder, que sejam beneficiados pela nova situação. Sempre foi assim. Em 30, em 37, em 64. E nos golpes que não são chamados de golpes, ou que são chamados de golpes, mas oficialmente são tratados como atos constitucionais, e não são. Já houve vários golpezinhos no Brasil, não é? Muitos canalhas já fizeram esses golpezinhos. Em 64, ontem foi dia 13, correto? Ontem, dia 13, eu estava me lembrando, falei, rapaz, já são 60 anos do comício na Central do Brasil de João Goulart. E 60 anos já se passaram, e ontem eu falei, puxa, faz 60 anos daquele comício. O troço voou, o tempo voou. E aí você vai ler o comício. Leiam, está na internet, comício na íntegra. E foi uma das razões apontadas para o golpe que aconteceu 2 semanas depois. Não é? Dia 13 de março, no dia 31 de março, as tropas saem de Juiz de Fora. Mas aí, você lê aquilo. Chega a ser ingênuo. O João Goulart fala basicamente de reforma agrária. Ele anuncia a reforma agrária. Mas sabe que reforma agrária era um plano chamado Supra? Era basicamente o seguinte: essas terras que ficam à beira de rodovias, à beira de ferrovias, à beira de empreendimentos da União, açudes, terra que ninguém usava, mas que era motivo de especulação imobiliária. Era isso que ele estava anunciando. Sabe aquela terra ali à margem da rodovia, à margem da ferrovia? Nós vamos entregar para camponeses que não têm terra. E o próprio João Goulart disse, isso aqui não é reforma agrária. O que eu estou anunciando para vocês não é, palavras dele, a alforria do camponês brasileiro. Não é. É um troço tímido. E anunciou, por outro lado, a nacionalização de refinarias. Gente, faz 60 anos. E nós estamos discutindo os mesmos temas, hein? Muita gente ainda fala de reforma agrária como sendo uma praga dos comunistas. Quando reforma agrária, na verdade, isso é conceitual, não é? Reforma agrária só acontece em países capitalistas. Em tese, se você comuniza ou socializa os meios de produção, não há necessidade de reforma agrária. Só há necessidade de reforma agrária havendo propriedade privada. Você está concedendo títulos privados de terra. Mas no Brasil, ainda há motivos para que gritem, façam CPIs. Outro dia havia um deputado numa CPI pedindo o fim do INCRA. E refinaria. O Brasil até hoje tem carência de refinarias. Tanto que nós importamos entre 26%, depende da época, entre 26% e 30% da gasolina e do diesel. O Brasil produz petróleo em quantidade suficiente para o abastecimento interno. Mas grande parte é exportada, não é? O que para a Petrobras é um bom negócio, sem dúvida, dependendo do preço do barril no mercado internacional. Mas, convenhamos, é preciso transformar o petróleo em gasolina, em diesel. E o Brasil importa de 26% a 30%. O que falta? Refinaria. Faz 60 anos que o sujeito subiu no palanque para anunciar nacionalização de refinarias. 2 semanas depois, ele estava num pequeno avião fugindo para o Uruguai. E acusado de revolucionário, de ir contra, aliás, diziam que ele era contra os valores cristãos.
Por isso, na Central do Brasil, João Goulart citou João 23. E aqui não importa se você é católico, se você é calvinista, se você é luterano, não importa. Mas qualquer um que é cristão já leu misericórdia quero, não sacrifício. Ou seja, o que ele estava anunciando não havia nada, absolutamente nada de anticristão, pelo contrário. Mas há sempre a ideia de que o golpe no Brasil é um contragolpe. Não, nós estamos reagindo ao golpe que estão planejando os sindicatos, os comunistas, sempre eles. É sempre uma reação. Mas também é interessante notar que esses dois momentos de exceção, os 15 anos de Getúlio e os 21 anos de regime militar, eles não foram homogêneos. O getulismo, ao mesmo tempo que ele reprime, ele faz concessões. Essas concessões eram mundiais naquele momento. Ou seja, a Revolução de 1917, na União Soviética, na Rússia, e que produz como fenômeno jurídico, político, econômico, militar a União Soviética. A Revolução Russa, aliás, em 24, ano em que esse tribunal começou a funcionar para valer, foi o ano em que morreu Lenin. Ele morre em 24. Então havia uma reação mundial. A revolução tem de ser impedida com concessões. Só com repressão não será possível. E aí vem as legislações trabalhistas do capitalismo. Mulher não votava, férias não eram remuneradas, muitas vezes nem havia férias. Bom, 13º era motivo de prisão, se alguém falasse nisso. 8 horas por dia. Como ousa alguém? E olha que era uma reivindicação feita na Inglaterra no século XIX. E no Brasil, nos anos 20, se alguém dissesse, olha, eu acho que a gente não deve trabalhar mais do que 8 horas por dia, podia ser preso como subversivo. Essas concessões são feitas. E vem, já nos anos 40, a consolidação das leis do trabalho. Agora sob ataque. O capitalismo financeiro, que destruiu o capitalismo original, destruiu os heróis burgueses, industriais, foram destruídos. O capitalismo como iniciativa livre, particular, essa é a ideia conceitual, filosófica do capitalismo, ele foi destruído pelo capitalismo financeiro e imperialista, que hoje, já não vendo perigo de revoluções, parece querer voltar ao século XIX, ao capitalismo selvagem. E aí vem as reformas trabalhistas, que só arrancam direitos. Não, sabe por que o país é pobre? São muitos direitos para os trabalhadores. Arranquemos esses direitos. Isso atrapalha o aumento da produção, atrapalha a economia. Vamos arrancar direitos. Carteira verde e amarela. Vamos arrancar direitos. Isso vai se institucionalizando, há porta-vozes por todo lado, né? Por todo lado, há porta-vozes desse capitalismo financeiro que quer arrancar direito dos trabalhadores. E o Estado, seja na concepção burguesa, na concepção marxista, na concepção dos monarquistas, se você pegar Hobbes, Maquiavel, vá lá atrás, Aristóteles, que falou muito sobre o tema. O Estado, ele é quase sempre a representação dos que dominam economicamente a sociedade.
Então o Estado passa a reproduzir esse ataque aos direitos dos trabalhadores. O Estado passa a reproduzir isso. E finalmente, mas uma coisa interessante é que essas concessões feitas por Getúlio, o mundo é complexo, a vida é complexa, Getúlio foi complexo. Aquele regime que matou, torturou, uma ditadura que fechou este tribunal, aquele regime fez concessões e hoje até essas concessões são atacadas. Mas isso não apaga que foi um regime de exceção, que prendeu, torturou, que é a mais abjeta das ações humanas é a tortura. Não há nada mais abjeto do que a tortura. E a Revolução de 64, ou o golpe de 64, a ditadura de 64, também foi complexa. Como colocar no mesmo balaio Castelo Branco e Geisel? Castelo Branco queria, ele era muito influenciado, inclusive, pelos americanos, ele teve muito contato com oficiais americanos, e ele defendia o liberalismo econômico, por isso lá estava Roberto Campos. O Costa e Silva não teve tempo para muita coisa, mas teve tempo para o fatídico AI-5. O Geisel perseguiu, matou, torturou, como ninguém fez neste país. O Médici, perdão. O Médici torturou, matou, prendeu. E o Geisel? O Geisel foi diferente desses caras todos. O Geisel era nacionalista, estatizante, anti-americano. O Geisel reconheceu imediatamente a Revolução dos Cravos, que agora fará em abril, no dia 25, 50 anos. O Geisel reconheceu imediatamente o movimento popular para a libertação de Angola. Para horror dos americanos, foi o primeiro governo a reconhecer o MPLA, ou MPLA, como diz lá o Chico Buarque na música, né? Foi o primeiro. Reconheceu os movimentos de independência da África e mandou uma delegação a Cuba, comandada pelo Severo Gomes. Severo que morreu no acidente, o mesmo que matou Ulisses Guimarães, né? Severo Gomes foi ministro do Castelo, Agricultura, e do governo Geisel. E no governo Geisel, ele trabalhava com desenvolvimento, indústria, foi a Cuba para um encontro que era basicamente sobre açúcar, mercado de açúcar. Mas não importa, ele mandou uma delegação a Cuba, e isso para o Washington foi recebido como o horror dos horrores. Pô, esse cara já reconheceu o MPLA, esse cara já reconheceu movimentos de independência na África, e agora manda uma delegação a Cuba. Notem que em outubro de 77 há uma tentativa de golpe contra Geisel, comandada pelo Silvio Frota. Então o governo Geisel, que claro, fez parte do processo de ditadura, fez parte da ditadura militar, isso é indiscutível, mas ele teve características que os outros não tiveram. Porque ele era um oficial daquela ala das Forças Armadas que é nacionalista, anti-americana e estatizante, que não quer a Petrobras privatizada. E há a ala que é liberal, do ponto de vista econômico, né? E que é muito ligada ao Departamento de Estado. Isso ainda persiste. E veio o Figueiredo. O Figueiredo, pô, carioca, né? Queria logo se ver livre daquilo. Também enfrentou resistências, os atentados no Rio Centro. Aquilo era uma tentativa de deter a abertura política, né? E aí veio a democratização. Mas a Constituição de 88 é que dá a este tribunal instrumentos que ele não tinha. Direitos, prerrogativas que não existiam. Isso não é uma concessão, isso é um reconhecimento. Porque uma Constituição que se pretende democrática
não pode ignorar o trabalho de vocês. Não pode ignorar que o trabalho de vocês tem de ser defendido pelo Estado. Contra qualquer aventureiro, contra qualquer autocrata. Porque o autocrata não gosta de ser fiscalizado. Nenhum. Nem o Stalin, nem o Mao Tse-tung, nem o Getúlio, nem o Perón, nem o Hitler, nem o Mussolini. Eles repetem aquilo que é acreditado ao Luís XIV, o Estado sou eu. O Estado sou eu. Eu não posso ser fiscalizado. E vocês são a negação disso. Vocês dizem não. Você que está aí na presidência, no Senado, no governo do Estado, na prefeitura, o seu poder é delegado. Quem delegou esse poder a você é o povo. O povo delega o poder. Esse poder não é seu. O ditador diz, o poder é meu. Eu tenho, como dizia Mao Tse-tung, o poder emana da ponta de um fuzil. Mas, se você diz o poder emana do povo, como a Constituição proclama, qualquer um que lá está, o presidente da República, o ministro do Supremo, o presidente do Senado, da Câmara e todos os componentes, o Poder Judiciário, Legislativo, Executivo, na União, nos estados, nos municípios, estão sujeitos ao povo. O poder que eles têm é temporário. A autoridade, vamos chamar assim, que eles têm, foi delegada pelo povo. Por isso o povo tem de ter o poder e os instrumentos para fiscalizá-los. E para remover, inclusive, o poder das mãos deles. E vocês são esse instrumento. Então, esses parabéns não são protocolares, não são meras palavras, mas são um agradecimento. Quem sou eu para dizer isso? Mas um agradecimento pelo trabalho imprescindível que vocês fazem pela democracia, pelo Estado de Direito e por esse conceito formidável chamado liberdade. Muito obrigado, bom dia a todos. Mais aplausos ao querido Cláudio Zaidan. Ainda tem som aqui? Ainda tem. Não, eu só... Desculpe, eu me sentei novamente aqui, porque essa idade... Você levanta, a cabeça gira, né? Tem essas coisas. Eu não tenho a vitalidade do tribunal, que já faz 100 anos, né? Pois é, não à toa, como eu disse na abertura e repito, é chamado de O Completo. Muito obrigado, Cláudio Zaidan, pela... Perdão. Eu não posso sair daqui sem dizer que esse troço de completo, que convenhamos é uma cretinice. Não. É um absurdo. Essa cretinice foi inventada, viu, Fernando? Ela foi inventada pelo Milton Neves. Isso é constrangedor. Eu discordo. O nosso querido amigo Milton Neves, né? Um grande abraço para ele também, uma grande figura. E nesse momento, eu gostaria de convidar o nosso presidente Renato Martins Costa a entregar um mimo, né? uma lembrança para o nosso palestrante, já está chegando aí ao lado. E nós, como sabemos dessa clareza de gostar tanto de histórias, nós vamos presentear o Cláudio Zaidan. São 2 obras, se não me engano, não é, doutor Renato, que são patronos do nosso tribunal, por assim dizer, né? Nós temos aí Washington Luiz e nós temos também o presidente Washington Luiz e Rui Barbosa, né? Então, por favor, doutor Renato, fique à vontade para falar algumas palavras e também entregar esses presentes ao nosso convidado. Bom,
toda a expectativa que tínhamos em relação a ouvir Cláudio Zaidan, ela foi superada pela clareza, pela excelência, pelo desencadear de raciocínios que foram e voltaram no tempo e na história de São Paulo e do Brasil. E, de alguma maneira, Zaidan, ao entregar essa lembrança tão singela, mas eu entendo que ela é significativa no sentido de, por traçar a trajetória de Washington Luiz na administração de São Paulo, ela permanentemente, colocando na sua biblioteca, lembrará você desse dia, não é? Washington Luiz foi o governador de São Paulo, da província, presidente da província de São Paulo, que criou o tribunal instalado no ano seguinte. Então, essa história que depois se alonga no tempo e acaba em 30, desaguando no que você tão bem aqui descreveu, que essa leitura possa trazer, além desse proveito, permanentemente, que você guarde no seu coração esse momento. Muito obrigado, muito obrigado. Muito bem. Inesquecível, tenho certeza. E temos mais um aqui, Cláudio. Vou acompanhar a doutora Cristiana, nossa conselheira, que vai fazer a entrega também desse livro, da biografia de Rui Barbosa, que está aqui também, A Raiz das Coisas. Muito bem. Nesse momento também quero agradecer a palestra, aqui, essa aula de história, entregar o Washington Luiz do nosso tribunal e o Rui Barbosa dos Tribunais de Contas do Brasil, né? O nosso Águia de Aia. Então, uma história, Rui Barbosa fez tantas coisas que uma vez perguntaram, será que é uma pessoa só ou são várias pessoas? Né? É um só, o Rui Barbosa, que é o nosso patrono do Tribunal de Contas. Espero também que essa leitura desse livro seja ótima. Uma honra, obrigado. Vamos fazer uma foto oficial. Doutora Cristiana, uma foto, por favor. Vou mostrar as aulas, né? Agora nós temos também uma outra lembrança, né? Muito especial, muito embora o Zaidan seja, assim como o nosso presidente, torcedor do Alvinegro Praiano, né? Mas o Manuel, filho do Zaidan, é um torcedor tricolor. Tem a torcida tricolor aqui? Doutor Dimas falou do Palmeiras, doutor Roque, obviamente, do Corinthians, falou do Santos. Eu vou perguntar, tem alguém do Juventus da Moca que pode me ajudar? Poxa, nós temos grandes representantes aqui da Moca que eu sei. Mas, Cláudio, nós temos uma lembrança que a doutora Bibiana, diretora da Escola de Contas Públicas, vai entregar uma camisa autografada pelos campeões da Copa do Brasil para o Manuel. Espero que goste dessa lembrança. Com muita generosidade nós entregamos ao Manuel. E agradecemos uma vez mais a presença de Cláudio Zaidan, jornalista, comentarista político, esportivo, aqui no nosso Capefis. Uma vez mais, uma salva de palmas para o meu querido amigo, para essa figura ilustre. E só para terminar, eu gostaria de convidar os conselheiros aqui presentes para uma foto aqui em cima do palco, junto com o Cláudio Zaidan, aproveitando o momento, por gentileza, para registrarmos esta oportunidade. Também a doutora Letícia, a doutora Silvia, os nossos procuradores, auditores que estão aqui, por favor, vamos fazer uma foto geral. Valdenir, por favor, Matuque. Por gentileza. Doutor Sérgio, por favor, também, para nós fazermos essa foto
oficial. Dr. Malek, por gentileza, representando os nossos diretores. Germano, nosso SDG. Infelizmente não vão caber todos no palco, mas sintam-se representados. Os nossos servidores, nossos diretores e chefes. Agora os fotógrafos que se virem. Eu só convidei a turma. Eu também? Eu também quero sair nessa foto. Ah, eu sou... Só eu ocupo 1/3 da foto. Muito bem. Obrigado a todos. Obrigado. Obrigado, Zaidan.